E aí, meus maninhos e maninhas, como é que vocês estão? E bom, hoje eu vou falar um pouco mais baixo porque agora são 2h31 da manhã. Então, acho que não posso falar muito alto. E eu só quero falar uma coisa aqui rapidinho, que é incrível, que eu percebi uma coisa que é meio preocupante. Esse já ser o segundo SCP que é alcoólatra, que eu já falei nesse canal. Tô começando a achar que eu tenho hiperfoco em falar sobre bicho alcoólatra. O pior é que, igual ao outro, esse daqui precisa ele precisa continuar com seu vício para ele poder sobreviver. Igual o outro lá, o Papai Noel alcoólatra, que também precisa beber ou comer os ingredientes lá daquela bebida que eu até já esqueci aqui. Mas agora vamos pro SCP de verdade, que no caso é o SCP-457. Ele é da classe Euclídeo, mas ele é um potencial Keter, para você ver que o bicho é perigoso. E ele tem o nome Homem em Chamas. Bom, já vamos começar aqui falando sobre como é que a Fundação prende esse bicho. Opa, eu esqueci de falar uma coisa aqui, que eu queria falar na introdução, mas acabei esquecendo. Que é que esse aqui provavelmente vai ser o vídeo mais longo desse canal. Eu não sei se vai ser o mais longo, porque eu ainda tô no início da produção. Mas esse daqui é o único SCP que eu precisei de 4 folhas. Mais pra ser mais específico, preciso de 2 folhas frente e verso só de texto. E ó que eu nem escrevo o SP todo. Eu só vou escrever as partes mais importantes, as partes que eu sei que eu não vou lembrar. As partes que eu sei que quando estiver fazendo o vídeo eu não vou lembrar que o bicho pesa 14 gramas. Então, boto só as partes importantes aqui. Mas agora eu vou parar aqui de falar e bora continuar. Então, ele fica em uma cela de 5 por 5 metros, com no mínimo 22,9 centímetros de revestimento anti-chamas cumulativo, com materiais como cimento amianto e placas de perfita, acho que perlita, em todas as superfícies. E também tem 2 câmaras. Mano, o que eu escrevi aqui? Com basicamente 2 câmeras com temperatura controlada, que podem ser seladas, que ficam antes de você entrar. Ou seja, antes de você entrar na cela do bicho, você tem que passar por essas 2 câmeras, que tem uma temperatura controlada e ainda pode ser seladas caso ele tente escapar. E também tem um sistema de drenagem no piso da cela dele, mais um sistema de sprinklers de emergência caso ele tente fugir. E também todos os funcionários têm acesso a mangueiras de emergência caso alguma coisa aconteça. E também tem uma pequena parte na sala dele que é seca, para ele poder, continuar vivo. E também a janela dele tem tem uma coisa de anti-chamas e anti-explosão, se eu não me engano. Deixa eu ver. Aqui não botei, mas basicamente a janela tem uma proteção anti-explosão. Porque isso, você vai saber o porquê disso logo quando estiver no final do SCP. Spoiler, esse bicho fugiu. Mas continuando. Quem entrar na sala deve usar trajes classe A com controle de temperatura e retardante de chamas. E também tem que entrar em um grupo de 3 pessoas, com 2 delas usando escudos anti-explosões e mangueiras de bombeiro. Mangueira não, extintores. E também só se deve entrar para consertar a cela ou dar a cota de combustível diária do SCP. E se ele tentar atacar esse hostil com o pessoal que tentar entrar na sala dele,
ele deve ser atacado com extintores e mangueiras para ele voltar para a cela dele, caso ele tente ser hostil. E se ele fugir, a equipe deve receber extintores e trajes de proteção contra a explosão. Agora tá na hora da parte mais esperada, que é saber o que diabos é esse bicho. Bom, basicamente o SCP-457, ele tem uma composição desconhecida, mas só se sabe que ele é basicamente composto por chamas. Ele é composto por fogo. E basicamente parece que ele é só uma chama normal, né? Quando ele está nesse estado normal, ele parece só uma pequena faísca de fogo de um fósforo. Em que o máximo de coisa que ele pode fazer quando ele está nessa forma é tentar pular em alguns materiais que possam ser inflamáveis para aumentar de tamanho, ou ir em direção ao combustível, ou pular na mão de funcionários. Mas a questão é que esse bicho, quanto mais combustível ele ganha, ou quanto mais coisas inflamáveis ele destrói, maior ele fica, que nem o fogo normal. Mas quanto maior ele fica, mais inteligente ele fica. Até que chega um ponto que ele consegue assumir uma forma humana. Ele consegue assumir outras formas, mas quando ele já tá bem grande quando ele já tá bastante tamanho de uma pessoa, o cara foi de um tamanho de um fósforo com o tamanho de uma pessoa. Esse que é o tal do estirão de crescimento. Mas, agora vamos parar de falar, né, sobre isso. Basicamente, quando ele assume essa forma humana, ele fica mais inteligente. Basicamente, ele fica mais inteligente quanto maior ele fica. Então, como eu já disse, o máximo que ele consegue fazer quando tá na forma de fogo de fósforo, o máximo que ele consegue tentar é tentar se aproximar de coisa inflamável e de combustível. E também pular na mão dos funcionários. Eu acho muito específico, ou seja, provavelmente já aconteceu várias vezes isso. Mas, quanto mais ele fica maior, como já disse, mais inteligente ele fica. E aí que tem um problema desse bicho. O maior problema dele não é só a questão, né, dele ser um bicho de fogo. Apesar que também é perigoso, pois, como já disse, só se deve entrar na cela dele para consertar a cela dele. Porque esse bicho fica danificando a cela, porque o bicho é feito de fogo. E olha só que eu esqueci de falar antes, mas na cela dele é toda úmida. É toda úmida a cela dele. E ainda tem, como já disse, sistema de sprinklers. Ou seja, mesmo o bicho sendo extremamente... Mesmo a cela dele sendo extremamente úmida, mesmo assim ele consegue danificar ela. Pra você ver o quão quente ele é e o porquê que é tão necessário usar essas roupas aí de anti-chamas e que tem controle de temperatura. Mas como eu tava falando, quando ele chega na fase de ser humano, ele fica extremamente inteligente. Basicamente ele fica com a inteligência de um ser humano comum. Tanto que ele consegue se comunicar, sendo com a forma que ele mais consegue, né, a forma que ele mais se comunica, sendo ele queimando a parede para formar palavras. Mas ele também consegue usar, aqui ó, consegue falar usando aço pré-aquecido sobre alta pressão e criptar de estalos a chamas, que ele consegue formar voz, né? Mas aí o bicho fica tão inteligente que fica perigoso, porque ele tem uma capacidade de imitar comportamentos. Tanto que ele já foi visto danificando propositalmente o sistema de sprinklers. E também ele já foi visto formando armadilhas complexas. E também ele já tentou persuadir funcionários a darem mais combustível para ele ficar maior e também já liberar ele na cela. Para você ver que esse bicho aí é perigoso. Então, agora eu vou falar só o restinho que tem e depois vamos pra entrevista desse bicho. Porque ele tem uma entrevista. É bem legal. Primeiro eu explico que tem entrevista no canal.
Só tô feliz mesmo. Porque eu vou fazer um bagulho mó bonitinho na entrevista. Vou fazer mó teatro. Mas continuando. Ele foi descoberto em 2007, durante o verão, em algum lugar, porque começaram a ter alguns incêndios florestais. E basicamente nesses incêndios florestais, a fundação achou suspeito, foi investigar esse bicho. E também ele tem uma capacidade que é que ele consegue crescer pra caramba. Mas chega um ponto que ele chega no limite de crescimento, ele não consegue crescer mais. Então ele se divide em 2 e assim adiante. Ou seja, se darem muito combustível pra ele, ele vai começar a crescer. E aí do nada você já vai ter 2 SCP-457. E mais uma coisa, que é que esses clones dele, normalmente eles são agressivos uns com os outros, tentando absorver os outros para ficarem maiores e mais, poderosos. Mas tem uma pergunta para a fundação, que é tipo, fundação, você é incompetente? Porque pensa, se o bicho tava queimando floresta, então pensa, o cara já deve ter ficado gigante o suficiente para criar clones. E se os clones dele, em vez de atacarem uns aos outros, tivessem ido atacar outras árvores e tivessem se separado? E aí, ponto, por que a fundação não foi investigar os arredores da área dos incêndios para ver se não tinha outro clone dele solto? Mas agora que eu terminei de ficar com raiva da Fundação SCP pela sua incompetência, podemos falar da última coisa dele, que é que basicamente esse SCP, para manter ele vivo, a fundação precisa dar gasolina diariamente para ele. Mas a questão é que gasolina é um recurso limitado. Descobri isso na escola. Ou seja, não tem como ter infinito. Então a fundação está cogitando usar ou o SCP, ou o SCP-128 ou o SCP-1689 para poder fazer gasolina infinita para esse bicho. E eu não vou dar resumo desses bichos nesse canal, talvez, porque eu não quero ler. É isso. Então agora bora pra entrevista. Você consegue falar agora? Sim. Ótimo. Você se importaria de responder algumas perguntas? Vou considerar isso não. Como você se sente em relação ao confinamento? Desgosto, sem combustível, sem ar. Nós fornecemos ar e combustível suficiente para a sua sobrevivência. Não pode queimar sem combustível. Você está dizendo que não consegue crescer? Crescer, precisar, querer crescer. Como você se sente? Faminto. Você sente algo além de fome? Qual a sua opinião sobre os humanos? Eles queimam. Qual a sua opinião sobre combustível? Queimam. Por favor, se afaste da janela ou seremos obrigados a reduzir seu tamanho consideravelmente. Qual a sua opinião sobre água? Por favor, se afaste da janela ou seremos obrigados a ligar os expressores novamente. Entendeu? Fica longe da janela ou você vai ser molhado. Você entendeu? Quero combustível, quero ar, quero queimar, quero queimar, quero queimar, quero queimar, quero queimar, quero queimar, quero queimar. O que está fazendo? Está procurando uma saída? E aí, vocês gostaram dessa entrevista que eu fiz? Coloquem nos comentários o que vocês já acharam. E sinceramente eu achei que esse vídeo ia durar mais tempo. Mas
Mas ok. Tchau, seus pobres.